Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo. E como está na descrição do vídeo, o tema de hoje é Meu Servo Jó. E para isso nós queremos fazer uma leitura bíblica para nós começarmos este vídeo. Eu gostaria de pedir a você que assistisse até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Jó capítulo 1, e versículo de número 8, diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou o meu servo Jó? E é sobre esta frase que eu quero expressar meu pensamento através desse vídeo. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus faz uma pergunta a ele. Deus faz uma pergunta a Satanás: Você viu o meu servo Jó? E é esta pergunta que me faz pensar. Esta frase não foi uma pessoa que disse. Esta afirmação não foi qualquer pessoa que falou. Foi o próprio Deus testificando de Jó, dizendo para Satanás que Jó era servo de Deus. Então não foi um homem falando a respeito de outro homem. Não foi uma pessoa falando a respeito de outra pessoa, mas sim o próprio Deus testificando para Satanás e para todos que estavam presentes naquela reunião que Jó era um servo de Deus. E isso é muito importante. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo com os irmãos. Deus chama Jó de meu servo. Servo é aquele que está para servir, aquele que foi chamado para servir. Aquele servo, ele não tem vontade própria, ele está lá para servir e agradar o seu Senhor. E é exatamente isso que Deus estava falando para Satanás, que Jó era o homem mais rico da sua época, ou pelo menos na sua região, mas mesmo assim, ele tinha prazer de servir a Deus. A sua riqueza não impedia dele servir e ser fiel a Deus. Pelo contrário, tudo que ele tinha contribuía para ele ser mais fiel ao Senhor. Então, ele era um servo obediente a Deus. Ele era um servo que tinha prazer de obedecer e fazer a vontade de Deus. Jó era um servo fiel ao Senhor. E nós vamos ver isso. É um texto da Bíblia, no próprio livro de Jó, ele falando. Né? Nós vamos observar, a partir do versículo 20, vai dizer o seguinte: Ao ouvir isto, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a sua cabeça. Então se prostrou o rosto em terra e adorou. Sim, saí nu no ventre da minha mãe. E nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus por coisa alguma. Porque Jó era fiel a Deus. Ele não servia a Deus por aquilo que ele tinha. Ele não servia a Deus pelos bens materiais que Deus havia abençoado ele. Ele servia a Deus porque ele sabia quem era Deus. E por isso que Deus testifica, capítulo 29, a partir do versículo de número 15, do mesmo livro de Jó, vai dizer o seguinte: Olha, eu era os olhos do cego e os pés dos aleijados. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela causa dos desconhecidos. Ou seja, Jó tinha prazer em servir as pessoas. Embora era o mais rico da sua época, mas ele se preocupava com a necessidade das pessoas. Ele amava as pessoas, ele amava o seu próximo e usava os seus bens para abençoar e ajudar os necessitados. Isso é a característica de um verdadeiro servo de Deus. E é por isso que Deus testifica dele. Porque ele não usava a sua riqueza para pisar nas pessoas. Pelo contrário, ele ajudava os necessitados. Ele planteava a causa do necessitado, ele corria atrás para ajudar.
ele advogava a causa das pessoas que necessitavam, porque ele era um servo de Deus. E Deus vai dizer para Satanás: você viu meu servo Jó. Esse meu é um pronome possessivo, ou seja, Deus está dizendo: Jó é meu, é minha propriedade exclusiva. É isso que Deus estava falando para Satanás: Jó é meu servo, Jó é minha propriedade. Será então que Deus poderia testificar em favor da nossa vida, como fez com a vida de Jó, meu servo? Todos nós somos chamados para servir a Deus. E quando nós nos dispomos para servir ao Senhor com todo o nosso coração, com tudo aquilo que Ele tem nos dado, com todos os nossos recursos, com toda a nossa vida, Ele vai ter o prazer, Ele vai ter a alegria de dizer: meu servo fulano, meu servo Ciclano, da mesma forma que falou meu servo Jó. E nós devemos servir o Senhor não por aquilo que Ele pode nos oferecer, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas servir o Senhor por aquilo que Ele é, propriedade exclusiva de Deus. Que Deus te use, que nós possamos ter prazer em servir o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.